Você se lembra de um mundo onde tudo parecia mágico? Onde um simples pacote de salgadinho escondia um tesouro chamado tazo e a trilha sonora da vida saía de uma vitrola? Olha, barulhento, hein? Os anos 80 não foram só uma década, foram uma explosão de cor, som e descobertas que moldaram quem somos hoje. Cada objeto, cada brinquedo, cada som tinha alma e carregava pedaços da nossa história em silêncio. Ir a uma locadora, rebobinar uma fita, ouvir o estalo de uma agulha no vinil, eram pequenos rituais que tornavam a vida gigante. Hoje nós vamos atravessar esse portal do tempo, vamos reviver essa era em que a tecnologia era rústica, mas o coração batia mais forte. Então, se prepare, algumas lembranças vão arrancar sorrisos, outras talvez um nó na garganta, mas todas vão provar uma coisa: o que é de verdade nunca desaparece. Então, bora pro vídeo. Número 36. Telefones públicos. Eles eram como faróis para os perdidos, né? Em meio às avenidas movimentadas ou nas esquinas esquecidas, os telefones públicos se erguiam como aliados silenciosos. Em tempos sem celular, eles eram uma conexão vital. Quem precisava dar notícias, pedir socorro ou combinar encontros, sabia que, com algumas fichas no bolso ou um cartão telefônico à mão, poderia atravessar distâncias. As cabines azuis e amarelas, ou o clássico orelhão em forma de casco, eram cenários comuns para lágrimas, risos e confissões apressadas. Muitas vezes havia até fila, uma pequena amostra da vida urbana esperando a vez de se conectar. Quem nunca espiou a conversa de um estranho tentando adivinhar histórias? Em cada chamada era um instante roubado da rotina, embalado pelo eco metálico da voz do outro lado da linha. Com a chegada dos celulares, eles foram desaparecendo, mas ainda hoje, encontrar um orelhão perdido na cidade é como tropeçar num pedaço esquecido dos anos 80. Número 35, vitrola. Era um verdadeiro ritual. Abrir cuidadosamente a capa do disco, retirar o vinil como se fosse uma joia, soprar qualquer poeira imaginária, colocar no prato e com precisão quase cirúrgica posicionar a agulha. O leve estalo que precedia a música era uma promessa de magia. As vitrolas não eram apenas aparelhos de som, eram tronos da música nas salas brasileiras. As capas dos discos serviam de decoração e muitas vezes os jovens aprendiam a ler as letras nas contracapas, acompanhando faixa por faixa. Encontrar uma música específica era um jogo de adivinhação. Voltar ou avançar o disco exigia paciência e a agulha um toque de mestre. Quem não tinha habilidade acabava riscando o vinil, criando cicatrizes sonoras eternas. Mesmo assim, a experiência era imbatível. O som quente e cheio de vida que nem o mais avançado sistema digital conseguiu replicar. Hoje, as vitrolas resistem como relíquias, guardiãs da pureza sonora de uma era apaixonante. Número 34. Videocassetes. O aparelho era como ter uma sala de cinema em casa, mas exigia uma boa dose de paciência e técnica. O videocassete transformou os lares brasileiros nos anos 80, abrindo as portas para a magia dos filmes sem precisar sair de casa. Era preciso ir até a locadora, escolher entre centenas de capas chamativas, apostar na sinopse ou na indicação do atendente. E aí começava a maratona. Rebobinar a fita antes de devolver, ajeitar o track para não ver as imagens dançando na tela, torcer para a fita não engasgar no aparelho, rebobinar. Aliás, virou ritual obrigatório, né? E o aviso: seja gentil, rebobine, se tornou um mantra das locadoras. Ter um videocassete em casa era sinal de status, e reunir a família ao redor da TV para ver um filme alugado era evento sagrado. O cheiro de plástico novo nas fitas, o clique mecânico ao apertar o play. Cada detalhe ainda mora nas memórias de quem viveu essa revolução caseira. 33. TVs de tubo, monstruosas, pesadas, com telas curvas e bordas grossas como molduras de quadro. As TVs de tubo dominavam as salas de estar, disputando espaço com estantes e armários. Para mudar de canal, era preciso forçar a paciência. Nada de controles remotos inteligentes, um botão duro, uma pancadinha lateral para ajustar a imagem e, às vezes, um bom soco técnico no topo resolvia problemas misteriosos de áudio. Assistir televisão era uma experiência coletiva. Toda a família reunida, luz apagada, olhos fixos na pequena tela de vidro. Quando dava interferência, surgiam aquelas faíscas coloridas mágicas,
antes do sinal voltar. As propagandas da época prometiam cores vivas e som estéreo, e mesmo assim, tudo parecia um pouco cinzento, um pouco desfocado, como se o mundo inteiro estivesse num sonho amarelo. TVs de tubo eram móveis, exigiam espaço, peso e músculos para carregar. E ainda assim, representavam a janela mágica para desenhos, novelas, videoclipes e também noticiários que moldaram toda uma geração. 32. O boneco fofão. Quem cresceu nos anos 80 com certeza lembra do boneco fofão. Aquele personagem meio estranho, meio adorável, que dominava os quartos infantis. Inspirado no personagem do programa Balão Mágico, o boneco parecia uma mistura de bochechas enormes, cabelos desgrenhados e um olhar que, para alguns, era de ternura, para outros, assustador. As crianças levavam o fofão para todo lado, para a cama, para a escola, para as viagens em família. E o boneco, muitas vezes, ficava ali, sentado no canto da sala, como um membro silencioso da casa. Com o tempo, surgiram lendas urbanas envolvendo o boneco. Histórias de terror, contadas à meia luz, que só aumentavam o misticismo em torno dele. Mas, para a maioria, fofão foi um símbolo de carinho, um amigo que ouvia segredos, que participava das brincadeiras mais improváveis. Hoje, ver um boneco fofão original provoca um turbilhão de emoções, né? Nostalgia, espanto e uma saudade enorme da inocência dos anos 80. Número 31, seguindo nossa lista, telefones de linha fixa. Nos anos 80, o telefone de linha fixa era mais do que um objeto funcional. Era símbolo de status e conexão social. Não era qualquer um que podia ter uma linha telefônica. Era caro, exigia paciência para a instalação e, muitas vezes, a espera por anos na lista das companhias telefônicas. O aparelho, pesado e robusto, ficava geralmente na sala, ao lado de uma pequena lista de contatos anotada à mão. Quando tocava, toda a casa se mobilizava. Afinal, atender a uma ligação era quase uma cerimônia. Sem identificador de chamadas, cada toque era uma surpresa. Poderia ser um parente distante, uma paquera ou uma notícia importante. As conversas eram medidas, o tempo era cobrado por minuto. Ter um telefone em casa era motivo de orgulho e também de responsabilidade. Hoje, com a praticidade dos celulares, a lembrança do telefone fixo traz uma sensação de que as relações eram mais intensas e pessoais. Número 30. Tazos. Era abrir o pacote de salgadinho e sentir a expectativa. Viria ou não viria um tazo? Pequenos discos coloridos, geralmente ilustrados com personagens famosos, como os do Looney Tunes ou Pokémon. Os tazos eram disputadíssimos entre as crianças nos anos 80 e 90. No recreio da escola, formavam-se rodas de meninos e meninas apostando seus tazos em competições acirradas. Havia técnicas, golpes de pulso, estratégias para virar mais tazos do que o adversário. Colecioná-los era motivo de orgulho e completar uma coleção inteira era sinônimo de glória no pátio da escola. Além dos clássicos de plástico, surgiram versões metálicas ainda mais desejadas. Muitos guardavam os tazos em álbuns, caixas de sapato ou montavam grandes exposições improvisadas no chão da sala. A febre foi tanta que por um bom tempo parecia impossível sair de casa sem carregar ao menos alguns tazos no bolso. Uma paixão simples que deixou saudade nos corações de toda uma geração. Número 29, série de livros e discos para ler junto da Disney. A combinação era perfeita, livro e disco. Nos anos 80, a Disney lançou uma coleção que marcou a infância de milhares. A série de livros e discos para ler junto. O ritual era encantador. Colocar o disco para tocar, acompanhar a história nas páginas ilustradas e virar quando o sininho soasse. Era assim que muitas crianças aprenderam a ler, conectando imagens, palavras e sons de forma mágica. As histórias clássicas como Cinderela, Branca de Neve e o Rei Leão ganhavam vida, não apenas pela leitura, mas pela trilha sonora que embalava cada cena. O vinil, com as suas trilhas e efeitos sonoros, transformava qualquer sala de casa em um pequeno teatro de sonhos. Os livros, ricamente ilustrados, eram manuseados com todo o cuidado do mundo. Hoje, com audiobooks e tablets, a experiência mudou, né? Mas nada substitui aquela sensação de virar a página ao som de uma campainha mágica mergulhado no universo Disney original. Número 28. Rádio relógio. O rádio relógio era a bússola das manhãs nos anos 80. Pequeno, quadrado
quadradão e com números vermelhos ou verdes brilhando no escuro, ele era mais do que um despertador. Era um símbolo de modernidade. Acordar com o rádio sintonizado em uma música suave ou nas notícias do dia dava um toque quase sofisticado ao início da rotina. Muitos modelos permitiam programar a estação favorita para tocar no horário certo, o que transformava o ato de despertar em algo menos abrupto. À noite era comum usar o rádio-relógio como companhia, ouvindo programas noturnos enquanto o sono chegava. Ele também guardava segredos, cartas de amor escondidas, diários debaixo do aparelho, confissões adolescentes sussurradas ao som de músicas lentas. O rádio-relógio, com seu chiado de AM/FM e luz fraca no escuro, foi testemunha silenciosa de sonhos, esperanças e amores, que nasceram em quartos simples, mas cheios de vida. Número 27. Polainas de ginástica. Nos anos 80, bastava olhar para as academias ou para os vídeos de dança da televisão para ver as polainas de ginástica desfilando com orgulho. Mais do que uma peça funcional para aquecer os tornozelos durante os treinos, elas viraram um ícone de moda. Filmes como Flashdance e Fama fizeram das polainas um símbolo de vitalidade, juventude e ousadia. Eram coloridas, vibrantes, de lã ou algodão, sempre combinadas com colãs justos, leggings e faixas de cabelo. Não se limitavam às academias, né? Elas invadiram as ruas, as escolas, os encontros de amigos. Em pouco tempo, todo mundo, mesmo quem nunca tinha feito uma aula de aeróbica, queria uma polaina para chamar de sua. E a moda era tão forte que o acessório se misturou ao estilo casual do dia a dia. Hoje, quem revive essa lembrança sente saudade da época em que movimento, música e estilo se misturavam de um jeito único. O nosso número 26 é o Pogobol. Poucos brinquedos dos anos 80 provocaram tanta euforia e tombos quanto o Pogobol. A ideia parecia simples, uma bola de plástico inflável presa entre duas plataformas rígidas. Mas tomar o Pogobol era uma arte. Subir nele, então, exigia muito equilíbrio, força e prática. Quem conseguia ficar pulando sem cair, ganhava imediatamente o respeito da turma. Era comum ver crianças treinando na rua, no quintal ou até dentro de casa, tentando dominar aquela esfera instável. O desafio fazia parte da diversão. Cada queda arrancava risadas e fortalecia a vontade de tentar mais uma vez. O Pogobol também virou competição. Quem pulava mais alto, mais rápido ou fazia mais manobras era o herói da vez. Mesmo com todos os arranhões e joelhos ralados, a alegria de saltar sem parar era incomparável. Hoje, lembrar do Pogobol é lembrar da sensação de liberdade, da infância que não tinha medo de cair, levantar e continuar brincando, né? Número 25, pochetes. Essa todo mundo tinha, né? Na década de 80, pochete era sinal de praticidade e estilo deslocado, usada na cintura, atravessada no peito ou até pendurada de maneira estilosa. A pochete era acessório obrigatório para viagens, passeios no parque e até para as festas. Em cores neon, metálicas ou com estampas chamativas. Ela guardava tudo: dinheiro, documentos, chicletes e segredos. Os adultos viam na pochete a solução perfeita para ter as mãos livres, enquanto as crianças a usavam para carregar pequenas coleções e tesouros pessoais. Filmes e astros da música não demoraram a popularizar ainda mais o acessório, que virou símbolo de atitude e liberdade. Apesar de ter sido ridicularizada nos anos seguintes, a pochete guarda um charme nostálgico difícil de negar. Quem viveu essa época sabe, era libertador sair de casa com tudo o que precisava preso à cintura, pronto para qualquer aventura. Hoje ela ressurge, repaginada, carregando a energia vibrante dos anos 80. O número 24 da nossa lista é o Playmobil. Se havia um brinquedo capaz de transformar qualquer tarde comum em uma épica aventura nos anos 80, era o Playmobil. Com as suas figuras pequenas de rosto simples e sorriso fixo, o Playmobil conquistava por conta da sua infinita possibilidade de histórias que podia criar. Não era apenas montar os conjuntos, castelos, navios piratas, postos policiais. Era viver as aventuras, imaginar cenários, inventar enredos épicos. Cada peça encaixava perfeitamente, estimulando a criatividade de crianças de todas as idades. Muitos montavam verdadeiras cidades, onde cavaleiros, policiais e astronautas coexistiam em perfeita harmonia. A simplicidade dos bonecos deixava espaço para a imaginação preencher os detalhes. Era comum perder horas criando universos completos no chão da sala sem precisar de telas ou eletrônicos. Hoje, quem encontra uma peça dessa sente uma saudade imensa desse tempo em que a imaginação era o limite e tudo que se precisava era de algumas figuras e muita criatividade. Número 23. Piscina de bolinhas. Entrar em uma piscina de bolinhas era como mergulhar no mundo paralelo, colorido
e alegre. Nos anos 80, essas piscinas começaram a se espalhar pelas festas de aniversário, shoppings e buffets infantis, rapidamente se tornando a atração principal para qualquer criança. Era impossível resistir. Bastava avistar as bolinhas vibrantes para sair correndo e se jogar no meio delas. As crianças desapareciam em meio ao mar de cores, criando jogos, disputas de quem conseguia mergulhar mais fundo ou encontrar a bolinha de cor rara. Para os pequenos, era um paraíso sensorial, cheio de texturas, sons abafados e liberdade absoluta. Já para os pais, era uma oportunidade de ver os filhos sorrindo sem parar. Hoje, mesmo com versões modernas mais seguras, nada substitui a sensação pura e simples daquela bagunça colorida original. Quem viveu essa experiência sabe, sair da piscina de bolinhas era como emergir de um sonho onde tudo era alegria e movimento. Número 22. Pager ou beeper. Antes dos celulares, os pagers ou beeper era o auge da comunicação portátil. Pequeno, preso ao cinto ou guardado no bolso, era o sinal de que você era uma pessoa importante, conectada e moderna. Quando recebia um aviso, o pager apitava ou vibrava e a pessoa sabia que deveria procurar um telefone público para retornar a ligação. Era como receber um chamado secreto, urgente ou até romântico. Empresários, médicos e adolescentes que tinham acesso ao aparelho se sentiam especiais, parte de uma elite conectada. A ansiedade que surgia ao ouvir o bip era única, uma mistura de curiosidade e de responsabilidade, né? Cada mensagem era uma mini emergência. Apesar da limitação de caracteres, o pager tinha um charme próprio, como se cada aviso trouxesse uma missão importante. Hoje, olhar para um pager esquecido em uma gaveta é lembrar de um tempo onde a comunicação era urgente, mas também exigia paciência e esforço real. Número 21. Ombreiras. As ombreiras eram um grande símbolo de poder e estilo dos anos 80. Não havia terno, vestido ou jaqueta que se prezasse sem essas estruturas almofadadas, que ampliavam a silhueta dos ombros. Inspiradas na estética militar e no desejo de transmitir autoridade, as ombreiras invadiram o guarda-roupa feminino e masculino. Era a época em que se acreditava que ombros largos transmitiam força, sucesso e confiança. As novelas brasileiras e os videoclipes internacionais ditavam essa moda, fazendo com que mesmo roupas casuais ganhassem versões ombreadas. Era quase impossível encontrar uma peça de roupa que não tivesse esse reforço interno. As ombreiras transformavam qualquer pessoa comum em uma figura importante, pronta para dominar o mundo corporativo ou a pista de dança. Hoje, revendo fotos antigas, o exagero arranca risadas e carinho, né? As ombreiras são lembradas como uma ousadia divertida de uma década que não tinha medo de ousar no estilo. Número 20. New Coke. Em 1985, a Coca-Cola tomou uma decisão ousada. Mudou a fórmula do refrigerante mais famoso do mundo e lançou a New Coke. A ideia era competir diretamente com a Pepsi, que ganhava popularidade entre o público jovem. O tiro, porém, saiu pela culatra. A reação dos consumidores foi imediata e feroz. Ninguém queria a nova fórmula. Todos queriam de volta o sabor original. Protestos surgiram, cartas foram enviadas em massa e a empresa viu seu prestígio ameaçado. Em poucos meses, a Coca-Cola foi forçada a trazer de volta a receita tradicional, agora chamada de Coca-Cola Classic. O episódio se tornou uma das maiores lições de marketing da história. Nem sempre mudar é uma boa ideia, especialmente quando se mexe com a memória afetiva dos consumidores. A New Coke virou símbolo de um erro épico, mas também de como a paixão do público pode ser mais poderosa do que qualquer estratégia empresarial. Número 19. Mola Maluca. Quem nunca se encantou vendo a Mola Maluca descendo escada como se tivesse vida própria, hein? Um brinquedo simples, feito de metal ou plástico colorido, que proporcionava horas de diversão hipnotizante. O desafio era fazer a mola descer todos os degraus sem perder o ritmo. Parecia mágico ver aquele objeto inanimado ganhar movimento tão fluido, tão cheio de vida. Além das escadas, as crianças tentavam inventar novos truques, lançá-la de uma mão para outra, fazê-la girar no ar, criar coreografias improvisadas. A Mola Maluca não tinha bateria, não tinha tecnologia, era pura física e imaginação trabalhando juntas. Nos anos 80, era um dos presentes mais populares em aniversários e festas escolares. A simplicidade do brinquedo escondia um fascínio duradouro. Hoje, segurar uma mola maluca nas mãos
é relembrar um tempo onde a diversão vinha de gestos simples e onde a maravilha podia caber na palma da mão. Número 18. Walkmans. Esse eu tive vários, viu? O chiado suave dos fones de espuma cinza era o som da liberdade. Nos anos 80, o Walkman era mais do que um tocador de fita cassete. Era uma declaração de independência sonora. Saía-se pelas ruas com a música favorita pulsando nos ouvidos, desligando-se do mundo ao redor. Pequeno, portátil e prático, o Walkman revolucionou a forma como as pessoas se relacionavam com a música. Antes dele, música era coletiva, no rádio da sala, na vitrola da casa, nos encontros familiares. Com o Walkman, pela primeira vez, cada um podia criar o seu próprio universo musical. Andar de ônibus sonhando, correr pela praia embalado por batidas próprias ou simplesmente se perder na cidade, embalado por trilhas sonoras pessoais. Carregar um Walkman nos anos 80 era também carregar a sensação de que o futuro havia chegado. Compacto, veloz e íntimo. Hoje, ver alguém rebobinando uma fita com uma caneta é quase arqueologia emocional. Cada ruído abafado de fita é uma memória que ainda ecoa no peito de quem viveu essa época dourada. Número 17. Locadora de vídeos. Nos anos 80, uma simples ida à locadora era um dos programas mais esperados da semana. Famílias inteiras entravam naquele universo de prateleiras cheias de fitas VHS, capas coloridas e promessas de aventuras épicas. Cada filme escolhido era um compromisso. Era preciso assistir, rebobinar e devolver no prazo certo, hein? Sob pena de pagar multa, as locadoras tinham seus campeões de aluguel. Sempre havia um filme que parecia nunca estar disponível, exigindo reservas e uma boa dose de paciência. O ambiente era mágico, o cheiro de plástico, o barulho das caixas sendo abertas e também fechadas, a expectativa de descobrir o novo favorito. Escolher um filme era uma experiência coletiva, cheia de negociações, argumentos e descobertas. Havia também uma sensação de comunidade, indicações de atendentes, dicas de outros clientes. Hoje, escolher algo para ver no streaming pode ser prático, mas nunca será tão emocionante quanto encontrar um filme perdido numa prateleira de locadora, né? Número 16. Geladeiras antigas com congelador interno. As geladeiras dos anos 80 eram verdadeiros tronos no centro das cozinhas brasileiras. Grandes, pesadas, com pés fixos e portas que fechavam com um estalo firme, elas eram construídas para durar décadas. O congelador interno era pequeno, mas a sua presença era uma conquista. Ter gelo disponível em casa era símbolo de modernidade. No entanto, a alegria vinha com um preço. O gelo acumulava rápido, formando blocos que exigiam descongelamentos periódicos, normalmente envolvendo bacias de água quente e muita paciência. Essas geladeiras guardavam mais do que alimentos. Guardavam as sobras dos almoços de domingo, os sorvetes artesanais, os cubos de gelo cuidadosamente empilhados. As cores vibrantes, amarelo, vermelho, verde água, davam vida às cozinhas simples e tornavam o eletrodoméstico um verdadeiro personagem da casa. Hoje, as geladeiras modernas são práticas e silenciosas, mas falta a elas o peso emocional e o charme robusto daquelas máquinas que pareciam indestrutíveis. Número 15. Fliperama, salas de jogos. Para quem viveu os anos 80, os fliperamas eram muito mais do que lugares para jogar. Eram pontos de encontro, templos da amizade e da competição. As salas de jogos, repletas de luzes piscando e sons eletrônicos, convidavam crianças e adolescentes a mergulharem em mundos digitais, onde heróis e vilões duelavam em gráficos pixelados. Cada ficha valia ouro. A pressão de vencer para continuar jogando era imensa, e a plateia que se formava ao redor das máquinas mais disputadas só aumentava a tensão. Jogos como Pac-Man, Donkey Kong, Street Fighter e Mortal Kombat marcaram época. Era comum ver amigos desafiando uns aos outros, rivalidades surgindo e parcerias se formando diante das máquinas. Com o tempo, a popularização dos videogames domésticos, reduziu o movimento dos fliperamas. Mas quem viveu aquela fase sabe que nada substitui a emoção de colocar uma ficha na máquina e tentar fazer história numa simples tarde de sábado. Número 14. Flashes estranhos para colocar na câmera. Antes das câmeras digitais e dos smartphones, tirar fotos era uma arte que exigia preparação e acessórios. Entre eles, os flashes externos. Pequenos cubos ou lâmpadas que eram encaixados na parte superior das câmeras, muitas vezes descartáveis após um único uso. Esses flashes tinham uma aparência curiosa
curiosa. Pareciam pedaços de vidro ou plástico translúcido, frágeis e tecnológicos ao mesmo tempo. Em festas de aniversário, casamentos ou viagens, o ritual de acoplar o flash e torcer para ele funcionar corretamente fazia parte da emoção de registrar momentos importantes. Às vezes o flash queimava, às vezes nem disparava, e era preciso paciência para tentar de novo. As fotos saíam estouradas, com sombras duras e brilhos intensos, mas isso fazia parte do charme da fotografia analógica, né? Hoje esses acessórios parecem peças de museu, mas guardam a memória de um tempo em que cada foto era preciosa e única. Número 13, fitas VHS. As fitas VHS foram um grande pilar do entretenimento doméstico nos anos 80. Com elas, assistir a filmes fora do cinema se tornou algo acessível e cotidiano. Eram grandes, robustas e exigiam cuidado. Rebobinar antes de devolver à locadora era uma lei, e qualquer descuido podia danificar a fita, causando perdas irreparáveis. As caixas das fitas eram quase um ritual à parte, com capas que prometiam aventuras incríveis, terror absoluto ou romances inesquecíveis. Assistir a um VHS era um ato de paciência. Às vezes era necessário ajustar manualmente o tracking para melhorar a qualidade da imagem, e qualquer distração poderia resultar na fita enroscando dentro do aparelho. Apesar de suas limitações, as fitas VHS deram às pessoas a liberdade de ver e rever as suas histórias favoritas quantas vezes quisessem. Hoje, segurá-las nas mãos é sentir o peso literal e simbólico de uma época em que cada sessão de cinema caseira era um evento especial. Número 12. Filtro de barro. O filtro de barro era parte obrigatória das cozinhas brasileiras nos anos 80. Diferente dos modernos purificadores elétricos, ele funcionava sem energia e com uma eficiência surpreendente. A água entrava no recipiente superior e descia lentamente pelo elemento filtrante de cerâmica, ficando fresca e limpa no reservatório de baixo. A espera fazia parte do ritual. Havia algo mágico em beber aquela água naturalmente geladinha, mesmo em dias de calor intenso. Além disso, o filtro de barro era símbolo de casa cheia, de refeições em família, de mães e avós que lembravam todos de encher o filtro. A sua presença na cozinha era tão comum quanto o cheiro de café passado. Muitos tinham decorações pintadas à mão, deixando o objeto ainda mais especial. Hoje, mesmo com toda a tecnologia disponível, o filtro de barro permanece vivo no imaginário afetivo brasileiro como um ícone de simplicidade e de tradição, né? Número 11. Estantes de madeira. As estantes de madeira dominavam as salas de estar nos anos 80. Eram móveis imponentes, feitos para durar gerações. Ocupavam paredes inteiras e serviam para organizar não apenas livros, mas também televisores de tubo, vitrolas, rádios, aparelhos de videocassete e coleções de discos ou fitas. Cada prateleira era uma pequena exposição da vida da família. Álbuns de fotos, enfeites de porcelana, bibelôs e recordações de viagens. As estantes eram tão pesadas que mudar a decoração da sala exigia um esforço hércules, mas havia algo acolhedor em seu tamanho e solidez, como se fossem guardiãs das memórias da família, né? O cheiro da madeira misturado ao de papel envelhecido preenchia um ambiente de nostalgia. Hoje, as estantes minimalistas dominam a decoração, mas nada substitui a sensação de segurança e de pertencimento que as enormes estantes de madeira proporcionavam aos lares nos anos 80. Abrindo nosso top 10, Enciclopédia Barça. Antes da internet, o conhecimento morava dentro de uma coleção pesada e respeitada, a Enciclopédia Barça. Quase toda casa que podia se orgulhava de exibir uma coleção completa, geralmente ocupando a prateleira de destaque na sala ou escritório. Cada volume, de capa dura e lombada dourada, era um convite para longas tardes de pesquisa. Trabalhos escolares começavam e terminavam ali. Para muitos, abrir uma Barça era como abrir uma porta para o mundo, aprender sobre países, ciências, história e arte sem sair de casa. As ilustrações e mapas coloridos fascinavam crianças e adolescentes, e até os adultos perdiam horas folheando as páginas por curiosidade. Ter uma coleção da Barça não era apenas ter informação, era sinal de prestígio cultural. Hoje, em tempos de pesquisa digital instantânea, lembrar da Barça é sentir saudade de quando o saber exigia tempo, atenção e aquela deliciosa sensação de descoberta manual. Número 9. Disquetes de computador. Nos anos 80, guardar informações digitais era um desafio que dependia dos disquetes. Grandes, flexíveis e frágeis, eles armazenavam apenas alguns kilobytes de dados, o suficiente para salvar poucos arquivos de texto ou pequenos programas. Transportar dados exigia cuidado extremo. Qualquer dobra, poeira ou calor podia destruir tudo em segundos. Mesmo assim, os disquetes eram uma revolução. Permitiam
que documentos e jogos saíssem dos computadores para viajar entre colegas, escolas e escritórios. Era comum etiquetar cada disquete com o nome do conteúdo, organizando-os em caixas especiais. Para quem viveu aquela época, ouvir o barulho do drive lendo o disquete traz uma nostalgia inconfundível. Hoje, um simples pendrive carrega milhares e milhares de vezes mais informações. Mas falta um ritual que existia no uso dos disquetes, né? Uma época em que cada arquivo salvo era uma pequena vitória tecnológica. Número 8, meu primeiro gradiente. O meu primeiro gradiente era o sonho de consumo de toda criança nos anos 80. Um rádio gravador colorido, feito especialmente para o público infantil, que permitia gravar a própria voz e tocar fitas cassete favoritas. Era a primeira oportunidade de ter autonomia sonora, de criar suas próprias playlists e até de brincar de ser locutor de rádio. O aparelho era robusto, vibrante e intuitivo, com botões grandes que facilitavam o manuseio, mais do que um brinquedo. Era uma porta para a expressão artística, cantar, contar histórias, criar programações imaginárias. Cada criança que tinha meu primeiro gradiente sentia que possuía um pedaço do mundo adulto, mas com a alegria e a irreverência da infância, né? Hoje, lembrar dele é reviver a sensação de liberdade e de criatividade que pulsava forte em cada gravação caseira. Cada música preferida tocada alta no quarto, sem precisar pedir licença para ninguém. Número 7. Copos do McDonald's. Nos anos 80, colecionar copos do McDonald's era uma verdadeira febre. A cada nova promoção, surgia uma coleção diferente, copos temáticos de filmes, desenhos ou eventos especiais. Cada família tinha, escondido em algum armário da cozinha, pelo menos um desses copos, mesmo que ninguém lembrasse exatamente de onde ele veio. Muitas vezes eram transparentes, com desenhos coloridos que com o tempo iam se desgastando, mas nunca perdiam o valor emocional. Eram os copos especiais, usados nas visitas, nos almoços de domingo, ou para tomar refrigerante gelado nas tardes quentes. As crianças disputavam para usar o copo preferido, criando histórias e brincadeiras em volta das figuras estampadas. Esses objetos simples carregavam sonhos e desejos, e até hoje encontrar um deles perdido em uma caixa velha é como redescobrir uma parte da infância que parecia escondida, mas sempre esteve ali, esperando um gole de nostalgia. Número 6. Copos com bico da Tupperware. Tomar qualquer bebida num copo com bico da Tupperware era um ritual obrigatório para as crianças nos anos 80. Esses copos, resistentes e coloridos, eram pensados para evitar bagunça, mas também carregavam aquele leve gostinho de plástico inconfundível. Serviam para sucos naturais, leite gelado, vitaminas e até refrigerante roubado da geladeira. Muitos tinham tampa reforçada e bico largo, facilitando para as mãos pequenas que ainda estavam aprendendo a coordenar movimentos. Os copos da Tupperware eram passados de irmão para irmão, resistindo a quedas, mordidas e aventuras culinárias improvisadas. Não era raro vê-los nas mochilas de escola ou nas mesas das festas infantis. Hoje, os copos infantis modernos são cheios de tecnologias anti-vazamento, mas nenhum deles tem o mesmo charme desses objetos que, mais do que utilitários, guardam o gosto literal e emocional de uma infância descomplicada e cheia de pequenas conquistas. Número 5. Colchão d'água. Ter um colchão d'água nos anos 80 era o ápice do luxo e da modernidade. A promessa era de um sono mais confortável, com o colchão moldando-se ao corpo como se flutuássemos. Na prática, a história era outra. Qualquer movimento mais brusco criava ondas intermináveis, e levantar da cama sem parecer estar surfando era um verdadeiro desafio. Encher o colchão com água exigia tempo, paciência e atenção, já que qualquer pequeno furo podia transformar o quarto em uma piscina indesejada. Mesmo assim, havia um charme único em possuir um desses colchões, que muitas vezes vinham acompanhado de histórias divertidas sobre vazamentos noturnos e sustos inesperados. Apesar da sua popularidade ter diminuído, quem dormiu em um colchão d'água dificilmente esquece a sensação de embalo constante, como se estivesse em alto mar. E a lembrança sempre vem acompanhada de boas risadas e nostalgia. Número 4. Câmeras fotográficas. Aquelas de filme. Antes da fotografia digital, tirar uma foto era um compromisso sério. As câmeras dos anos 80 funcionavam com filmes de 12, 24 ou 36 poses, o que obrigava o fotógrafo amador a pensar bem antes de apertar o botão. Cada clique carregava a responsabilidade. Não havia como apagar ou corrigir a imagem depois. Após encher o filme, era preciso levá-lo para a revelação, esperar alguns dias e torcer para que nenhuma foto tivesse saído borrada ou cortada. As viagens de férias, aniversários e encontros especiais eram eternizados em álbuns de papel, com fotos de qualidade incerta, mas cheias de emoção real. O som mecânico do disparo, o cuidado em carregar o filme no escuro, a expectativa pela revelação, tudo isso fazia
fazia parte da mágica. Hoje, com milhões de imagens digitais descartáveis, lembrar das câmeras de filme é recordar um tempo em que cada foto era rara, esperada e profundamente valorizada. Número 3. Celulares gigantes. No final dos anos 80 surgiam os primeiros celulares. Verdadeiros tijolões tecnológicos que pareciam mais armas de ficção científica do que aparelhos de comunicação. Pesados, com antenas enormes e baterias que duravam pouco, esses celulares eram um símbolo máximo de status. Quem carregava um desses, geralmente preso no cinto ou exibido nas mãos, não precisava dizer nada. Já era visto como alguém importante, moderno e conectado. Usar o celular exigia força, paciência e muitas vezes um carregador portátil extra. As ligações eram caras, a cobertura de sinal limitada. E mesmo assim, possuir um desses aparelhos era ter um pedaço do futuro nas mãos. Com o tempo, os celulares ficaram menores, mais eficientes, mas aquela primeira geração carrega o charme de uma época onde a tecnologia ainda parecia mágica e apenas poucos privilegiados podiam ostentá-la pelas ruas e reuniões. Número 2. Atari. Antes do PlayStation e o Xbox, o Atari era o rei absoluto dos videogames. Com seus gráficos simples e controles rudimentares, o Atari 2600 conquistou crianças e adultos, trazendo para dentro de casa a emoção de fliperamas inteiros. Cada jogo era um desafio de imaginação. Blocos coloridos se transformavam em naves espaciais, soldados, carros de corrida ou dragões ameaçadores. Clássicos como Space Invaders, Pac-Man e Pitfall marcaram gerações e criaram as primeiras grandes comunidades de gamers. A experiência era tão imersiva que cada partida rendia horas de diversão e competição entre amigos e irmãos. Os cartuchos de jogos eram tesouros guardados a 7 chaves e os consoles ocupavam lugar de honra nas salas de estar. Hoje, lembrar do Atari é reviver a magia dos primeiros passos no mundo virtual. Um tempo em que a tecnologia ainda tinha o poder de surpreender e a imaginação fazia todo o trabalho pesado. E o nosso número 1, alto-falantes para motociclistas. Muito antes dos fones de ouvido Bluetooth e dos sistemas de som integrados aos capacetes, existiam os alto-falantes para motociclistas nos anos 80. Era um colete especial, equipado com pequenas caixas de som embutidas, que permitia ouvir música enquanto pilotava. A ideia parecia revolucionária, transformar qualquer passeio de moto em uma experiência sonora completa. Na prática, o som era abafado pelo vento e pelo motor, e os passantes também eram obrigados a ouvir as escolhas musicais do piloto. Apesar das limitações, usar esse tipo de equipamento era sinal de ousadia e estilo. Era a trilha sonora da liberdade, da rebeldia e da vontade de transformar cada viagem em algo épico. Hoje, a tecnologia evoluiu muito, mas a imagem de um motociclista cortando as estradas, embalado por sua música favorita, ecoando pelo colete, ainda resgata toda a energia crua e inesquecível dos anos 80. Cada memória que resgatamos aqui hoje prova que as coisas mais simples têm o poder de atravessar o tempo. Os anos 80 deixaram marcas que não se apagaram com as modas ou as tecnologias. Ficaram gravadas na alma. Saudade do tempo em que rebobinar uma fita era um ritual, em que uma ligação telefônica era carregada de esperança, em que um boneco estranho podia ser o melhor amigo de infância. Reviver essas lembranças é mais do que nostalgia. É reconhecer que, mesmo mudando tudo à nossa volta, a emoção verdadeira nunca muda. E você? Qual pedaço dos anos 80 ainda pulsa forte no seu coração, hein? Comente aqui abaixo. Quero muito saber a sua história. E se essas memórias tocaram você de alguma forma, não esqueça de deixar o like e também se inscrever no canal, porque a nossa história merece ser celebrada e compartilhada.